Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Elliot Page lança biografia. Atleta é demitido após comentários homofóbicos sobre Marta. Parentalidade de pessoas trans. Quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Olá, eu sou a Gabi Van e este é mais um Bom Dia, Bicha! Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Gay Blog. Elliot Page lança biografia para falar sobre sua vivência como homem trans. Publicado em 7 de agosto de 2023 por Victor Miller. O ator Elliot Page lançou sua biografia Page Boy, narrando seus conflitos e pressões durante o processo de transição de gênero. Em entrevista ao Fantástico, ele disse que hoje se sente mais em paz com o próprio corpo. Desde que eu era criança, eu me sentia diferente. Minhas primeiras memórias são sobre essa confusão estranha entre como eu me percebia e como as pessoas me viam. Escrever essa biografia deixou tudo mais claro, disse Page. O ator disse que, ainda criança, ele pediu aos pais para cortar o cabelo bem curto. Além disso, o livro narra o bullying contra quem era forçado a entrar no banheiro masculino e que quando ele fez os testes para o filme meninamar.com, a produção ordenou que ele deixasse o cabelo crescer. Elliot diz que não conseguia nem mesmo assistir seus personagens antes da transição, já que acordava com ataques de pânico. Já em seu livro, ele diz que evitava ver o próprio reflexo e que não conseguia olhar fotos porque o que via nunca era eu de verdade. Aquilo estava me adoecendo. Além disso, o fato dele ser um homem trans veio em dezembro de 2020, causando grande repercussão na época, tanto positiva quanto negativa. O ódio não me deixou chocado, só que houve momentos mais confortáveis. Eu ficava pensando se as pessoas acolhedoras, por exemplo, em festas, realmente me aceitavam dentro da cabeça delas, diz. Vale ressaltar que a masculinidade, as transmasculinidades, ela não tá ligada a só um corte de cabelo, a usar roupas que a cis-heteronormatividade diz que são masculinas. Você tá me entendendo? Então a gente precisa já começando a falar que os nossos corpos trans, eles não são limitados a o que a sociedade diz como características de gênero, que é um corte de cabelo longo, curto, roupa, maquiagem. Daí a gente começa a entender o que é o padrão da normatividade, né? Da cis-heteronormatividade. Outro ponto que é importante ressaltar, que quando é em 2020, então eu tô falando há 3 anos atrás, Elliot, ele vem à mídia, né, se identificando enquanto um homem trans. A gente tem que lembrar que ele, com 33 anos, ele é um canadense, um cara branco, e o quanto é reforçar esse lugar de ser um homem branco também é desafiador pra nós enquanto homens trans. Demais. Né? Eu sou um homem trans preto e o lugar da masculinidade ou da transmasculinidade negra no meu corpo é entender e aceitar que o meu corpo, ele é aberto e livre para ser violentado nas ruas, por exemplo. Né? Então, a gente precisa muito debater e discutir sobre o lugar das transmasculinidades na sociedade, porque ele é invalidado. E se é um cara trans preto, ele é invalidado não só pela transfobia, mas também pelo racismo. É entender que os homens trans brancos, eles precisam dialogar sobre a branquitude e a gente precisa estar falando sobre esse pacto, tá? Então, tem muito caminho por aí que dentro de casa a gente precisa conversar, mas entender que as pessoas trans só existem porque existem pessoas cis. Consegue distinguir? A transgeneridade, ela só existe porque existe a cisnormatividade.
sociedade. Tá entendendo? Então coloca os nossos corpos abertos e livres para um padrão normativo da própria sociedade. Então, o que é ser um homem? Se informe, querido. Então a gente começa a refletir o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser um homem trans, qual é o papel nosso na sociedade enquanto ser, enquanto existir. A gente fala tanto pelo direito de existir e somos sempre rotulados a estereótipos, sabe? Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. Bom, não sei se vocês estão preparados para esse papo. Babado, maravilhoso, amei. Deu no IG Queer. Time de futebol demite atleta por comentários lesbofóbicos a Marta. Publicada em 8 de agosto de 2023, por Rafael Nascimento. O jogador de futebol Cidevaldo Pereira dos Santos, conhecido como Morotó, foi demitido do clube em que jogava, o Rio Branco, do Espírito Santo, após afirmar que a jogadora Marta e sua namorada, Carrie Lawrence, irão queimar no fogo do inferno por viverem uma relação homoafetiva. O atleta afirmou que a declaração não foi homofóbica, que ele reproduziu a palavra de Deus. É uma pena que elas vão queimar no fogo do inferno. Será que elas conhecem a palavra de Deus? Eu sinto muito em dizer isso, mas todas elas vão para o fogo do inferno. Sinto muito, mas não são palavras minhas. São palavras do Senhor Todo-Poderoso. Todas elas vão para o inferno, disse o ex-jogador nas redes sociais. O comentário ocorreu após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, que ocorre na Nova Zelândia e na Austrália. Marta recebeu apoio da sua namorada após a partida perdedora contra o time da Jamaica. Em resposta, o clube Rio Branco soltou uma nota de repúdio condenando a atitude de Morotó, informando também o afastamento do atleta. Camarada, esse cara pelo visto tá um pouco atrasado, até dentro do próprio time que ele estava, né? Que tristeza. O clube, na verdade, já tem um tempo que ele estava se estruturando internamente, né? Eles montaram um núcleo capa preta antidiscriminação, né? O NUCAD. Já tava muito mais que na hora. Parceiro. É só pra vocês ficarem cientes que esse grupo visa criar estratégia para ações, né? E engajar também o clube, a torcida, em questões importantes na sociedade brasileira, como LGBTfobia, como a luta, né, contra o preconceito, para transformar, né, para transformações sociais no meio do futebol. Que a LGBTfobia é uma dessas pautas, racismo, né? Então, ficou feio pra você, cara. Eu acho que o Deus que você diz aí, que não gosta, não é o mesmo Deus, não, tá? Então, fica ligado aí. Mais amor, mais amor. Vamos começar a viver de amor, que viver do ódio só tá nos matando, tá? Viver do ódio só nos mata. Deu no Terra Nós. Homens grávidos e mães travestis. O sensacionalismo que prolonga a dor. Publicada em 8 de agosto de 2023 por Amanda Palha. A parentalidade de pessoas trans e travestis é um assunto discretamente quente. Não chega a disputar espaços em primeiras páginas e trending topics, mas vem ganhando gradual visibilidade nos últimos anos. Seja com as eventuais notícias, em tom um pouco freak circus, do homem que pariu e de casais de pessoas trans esperando bebê. Seja nas complexas e acaloradas discussões que acontecem em círculos mais específicos, como os da obstetrícia e da humanização do parto. Não é para menos, o assunto desestabiliza noções e conceitos bem sólidos do senso comum, como pai e mãe, e se insinua para a fronteira que sempre foi difícil para a moral hemogênica ver cruzada por corpos como os nossos, a da família e de sua sacralidade. Não foi ontem, no entanto, que pessoas trans e travestis passaram a exercer parentalidade. Na verdade, é seguro dizer que o fazemos desde sempre, para além do script da família Margarida, no qual um homem cis conhece uma mulher cis, namoram, casam, têm filhos e vivem felizes para sempre. Sempre existiram crianças nascendo e adulto as criando. Nem sempre numa relação vista como convencional, nem sempre por opção, nem sempre com legitimidade reconhecida pela sociedade e pelo Estado. Pode parecer pouca coisa para alguns, mas as implicações disso não são pequenas. Implica de início que todos os instrumentos
instrumentos de acompanhamento e apoio ao ciclo gravídico puerperal. Implica numa dissociação real, prática e pragmática entre os conceitos de pai, mãe e os processos fisiológicos que políticas de saúde devem suportar. Não para ignorar as demandas e especificidades das ordens da identidade e do social, o que seria um desastre, mas para deixar de tomar identidade e relação social, pai ou mãe, como sinônimo de biologia, permitindo que corpos, tanto os que são trans como os não são, possam ser vistos e assistidos na sua integralidade e nas suas verdades. É só assim que é possível fazer políticas de saúde e de assistência social universais e de qualidade. Aquele mantra tão frequentemente repetido de que a pessoa pode achar que é o que quiser, mas biologicamente é pai ou mãe, precisa ficar no século passado, ao qual fingia pertencer e já não se configura argumento, mas mera recusa à moral alteridade. Existem homens capazes de engravidar e amamentar. Existem mães e genitoras mulheres trans e travestis. Existem pessoas exercendo parentalidade e ou vivenciando o ciclo grávidico puerperal, que não são nem homens e nem mulheres. Isso não está aberto à discussão, mas existe socialmente, existem juridicamente e existem politicamente. É uma verdade do nosso tempo que não depende do gosto ou da autorização de quem quer que seja. Gente, esse negócio que pai, mãe, ligado a corpos cis, já tá ultrapassado, tá? Demais. Homens engravidam, e se é pra gente pontuar quem são esses homens, são homens trans e engravidam, mas a gente precisa pontuar quem são também as pessoas cis. Então, se existe homens trans, existe homens cis, né? Então, homens trans engravidam, mulheres cis engravidam, e é isso, né? Nem toda mulher... Mona. Eita, é verdade, que nem toda mulher cis também engravida, né? Exatamente. Mas já tá ultrapassado, tá, esse papo. E eu acho que a gente precisa começar a debater mesmo sobre esse discurso de pessoas trans e travestis. Vamos começar a nomear? Essas pessoas trans têm nomes, que são homens trans, mulheres trans e travestis, pessoas não binárias, tá bom? Galera. Eu tenho sentido ao longo do tempo que estão resumindo muito a identidade transmasculina em pessoas trans. E, de novo, o homem trans fica invisibilizado. Se coloca no lugar de 5 segundos. Não é pauta da matéria, mas é um ponto a gente ficar atentos, tá? É sobre isso, cara, e tudo bem. Porque quando é identidade feminina, a gente pontua e a gente coloca invisibilidade. Mas quando se coloca enquanto identidade feminina e transmasculina, a gente coloca tudo enquanto as pessoas trans, né? Tá, querida. Até mesmo esquecendo das pessoas não binárias. Tá passada. Invisibilizando também esse corpo, que pode ser sim uma pessoa que esteja dentro ali do grupo de parentalidade, né? E pontuando sempre pessoas trans, travestis. Gente, é só um ponto de atenção mesmo. Transfobia, né, meus amores? É isso, que as pessoas entendam que nós possamos ser livres, que nós somos livres, né? Que o nosso corpo é livre. É tão cansativo esse debate. Eu fico pé da vida, não vou mentir. Mas é isso, a gente ainda tá falando de políticas públicas, em que homens trans, o sistema ainda é colocado enquanto gênero feminino pra ter acesso ao obstetra, sabe? Pelo amor de Deus! É muito louco ainda, a gente infelizmente tem alguns avanços que ficam amarrados. Eu tô cansada! E amarrados pela cis heteronormatividade. E isso tem cor, né? Vai tomar no cu vocês, hein? E esse debate também vem dentro do parto, né, humanizado, que a gente precisa lembrar que quais são as cores das pessoas que sofrem violência no parto, né? Exatamente. É importante a gente falar sobre isso, mas isso eu acho que é um papo para um outro momento. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha! Gente, tô um pouquinho gripado, já peço desculpa a vocês, que essa voz é um pouquinho fanha. O tempo virou, sabe como que é carioca, né? Tá um tempo, um dia, e quando já muda um pouquinho, tá um pouquinho frio. Quando esfria um pouquinho, a gente já
né, cai, dodói. É de cair o cu da bunda mesmo. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, oiê, sou eu, GG, Isa Potter, Lua Mansano e o meu querido, que amanhã é com ele, Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcast. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã a partir das 6 da manhã com a apresentação de Rod Gomes. É babado. Tô muito feliz de estar aqui essa semana com vocês. Semana passada eu não pude estar. É muito bom participar do Bom Dia Bicha e tá trazendo às nossas pessoas atualidades sobre a nossa população LGBTQIA+. É muito bom isso. É muito bom vivenciar isso. Pertencer a isso. Obrigado, Bom Dia Bicha. Eu fico muito feliz, assim, e a dedicação que vocês têm é maravilhosa.